da honra que é tê-lo no 5º CIDIA, tendo em vista que o senhor foi um dos líderes, um dos principais painelistas da nossa primeira edição. Muito obrigado, bom dia, professor Marciano, muito pela bom participação. Dia. Muito bom dia, aí em Minas e resto do Brasil. Aqui estamos já depois do almoço. Não creio ter sido dos mais destacados, mais importantes, etc. Isso é bondade do professor José Luís Faleiros. Mas, objetivamente, fui o primeiro. A primeira palestra do primeiro Congresso de Direito de Inteligência Artificial do SCHEMA, foi-me dada essa honra, e merecida, até porque nesse painel estava o professor António Martino, que eu recordava com admiração desde os meus tempos de pesquisador visitante na Universidade de Pisa, em 1990. Já então o professor Martino era mítico. Mas, José Luís Faleiros, para além de fazer, porque é devido uma pequena retificação, os meus dados curriculares têm pelo menos 4 anos de atraso. Também, há inclusive instituições que já não existem, eu integro outras, não tem problema, eu só tenho que fazer este reparo para depois não ser criticado por não ter feito, por terceiros. Mas dizer, essencialmente, que este é o pior momento possível de fazer um evento destes. Para europeus. Houve acordo político interinstitucional antes do Natal, foram havendo acertos, houve a aprovação no Parlamento Europeu, com pequeninas retificações de texto, e algumas nem são tão pequeninas, em abril, e agora, há menos de 2 semanas, finalmente o Conselho de Ministros aprovou o mesmo texto que o Parlamento tinha aprovado. Eu esperava que, já que estamos numa instituição de raiz francesa, no sentido de j'espérais, eu tinha esperança, porque a língua portuguesa é ambígua, entre o espérer e o attendre, eu tinha esperança que a 6 de junho já estivesse cá fora o regulamento. Portanto, que eu fui trabalhar com a última versão publicada pelo Parlamento Europeu, que, tanto quanto se saiba, não foi sequer retocada pelo Conselho. Aliás, se o fosse, teria de recomeçar a negociação. Mas este é o momento mais difícil. Inclusive, daqui a 2 semanas teria um outro evento na Universidade Europeia de Lisboa, que foi adiado à espera que chegasse o texto. E para que houvesse tempo para começar o estudo do texto. Eu acompanhei. Bom, em matéria de direito de identidade artificial, trabalho desde 2006. Acompanhei todo o procedimento legislativo. Pensem que no primeiro congresso, em 2000, ainda estávamos com o livro branco, e eu estou recordando um breve artigo, natureza informativa, publicado há poucos dias pelo professor José Luís Faleiros. E eu agradeço que colocassem os slides, para podermos ir em frente. Mas enquanto colocam os slides... isto saiu... é só um momento. Vou dizer o seguinte. Já está. Eu estou convosco, sobretudo, por razões afetivas. Pela grande estima e respeito que tenho pelo José Luís Faleiros e pela memória do primeiro congresso. Porque, senão, a prudência ter-me conduzido a declinar com a maior cortesia possível um convite mesmo tão gentil. E nós vamos abordar
o nó da questão na perspectiva da União Europeia, o dos valores. E convido os colegas, sobretudo os colegas do Brasil, para pensarem, contrastando entre o modelo do que seria uma lei de inteligência artificial, tal como veio da Câmara dos Deputados, assente na produção de resultados, na inovação, face ou foi feito no vosso Senado, com a nomeação e depois o resultado da Comissão de Juristas, com um ato já pensado em atenção ao risco e ao risco para os direitos fundamentais. Mas indo em frente, eu vou ser brevíssimo. A apresentação ficou grande demais. Eu não tive capacidade de ser tão sintético como deveria. E nós, dizer logo, que está iminente a publicação. Aliás, junho. Publicação do Regulamento de Inteligência Artificial. E se pegarmos no regulamento, logo no início, veremos que tudo joga num valor essencial. Num valor essencial que temos nós no preâmbulo e no artigo 2º do Tratado da União Europeia, que é retomado no artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais e também num documento de soft law, mas nem por isso menos importante, porque resultou de um consenso interinstitucional entre o Parlamento, o Conselho, onde estão os governos dos Estados-membros, e a Comissão do Executivo, esta declaração sobre direitos e princípios digitais para a época digital, que tem 1 ano e pouco. E esse fundamento é a dignidade da pessoa humana. O que não é muito diferente do que ocorre aí no Brasil com a Constituição Federal. No artigo 1º, ainda que a ordem seja algo distinta, no artigo 1º da vossa Constituição, para além da soberania e da cidadania, podemos agregar a ideias de Estado de Direito, Estado e Estado de Direito, têm a dignidade da pessoa humana como base da vossa Constituição, da vossa lei fundamental. E essa ideia de preservação da dignidade da pessoa, concretizada em direitos fundamentais, esteve presente em todo o processo legislativo. Aí há muito poucos minutos comentei, ou referi, acho que comentei é excessivo, um artigo recente do professor José Luís Faleiros a propósito deste processo legislativo. Se nós começarmos com as comunicações da Comissão Europeia, comunicações dirigidas às outras instituições, a partir de 25 de abril de 2018, na mesma altura, avança um grupo de peritos de alto nível. Vejam até o paralelismo com o legislativo brasileiro, que propuseram orientações éticas, mas com projeção jurídica para uma inteligência artificial de confiança, que são assumidas também politicamente pela Comissão. Quando nós estávamos no primeiro congresso, decorria a consulta pública do Livro Branco de 2020, que surge
depois, a 21 de abril de 21, a proposta de regulamento, acompanhada de uma nova comunicação explicativa, fomentar uma abordagem europeia de inteligência artificial. O Parlamento Europeu tinha começado antes, sobretudo devido aos esforços de uma deputada luxemburguesa, Amandine Delvaux, mas com tónica na robótica, embora rapidamente se entendesse que a questão não estava exatamente no robôs, no hardware, mas sim no cérebro deles, ou seja, na inteligência. Mas em todos eles, inclusive nas tomadas formais de posição que o Parlamento foi tendo durante o processo legislativo do regulamento e nas negociações, centralidade nos direitos fundamentais, na dignidade da pessoa, mesmo se à custa da inovação e se à custa da competitividade internacional das empresas europeias. O mesmo também do lado do Conselho, do lado dos governos. Até antes da Comissão apresentar a proposta final, aliás, no sistema legislativo da União Europeia, só o Executivo tem poderes de iniciativa legislativa. Em outubro de 2020, também o Conselho, também os governos, nestas conclusões da presidência alemã do segundo semestre de 2020, reforçam a necessidade de ancorar a inteligência artificial na Carta dos Direitos Fundamentais. E temos compromissos. Aliás, compromissos que inclusive tiveram que acomodar reservas de última hora, ou melhor, ultimíssima hora, porque já tinha havido o acordo político entre o Conselho, os representantes do Conselho e do Parlamento Europeu, após o Natal de 2023, a partir dos governos de França, Alemanha e Itália. Nós vemos que o regulamento irá começar, quando nos diz a finalidade é melhorar o funcionamento do mercado interno, isto entrou, promover a adoção de inteligência artificial centrada no ser humano e de confiança, assegurando simultaneamente o elevado nível de saúde, de segurança, direitos fundamentais, tal como estão na Carta. Estado de Direito, proteção do ambiente, isto é também uma constante, embora seja uma constante, bom, vou dizer que é mais para aparecer, até porque o Pacto Ecológico Europeu, o tal European Green Deal, também conta muito com a inteligência artificial para fins de otimização. Mas a ideia sempre é controlar efeitos nocivos dos sistemas de inteligência artificial. E depois, com base nos riscos, para além dos sistemas de inteligência artificial, que à partida não colocarão riscos e não serão regulados, o exemplo que foi logo dado na proposta serão os filtros de spam ou os motores de jogos. Nós temos regras, aliás, no limite, um único preceito para a transparência de sistemas de risco mínimo, regras para sistemas de risco elevado, prevendo avaliações prévias de risco e certificações, e aquilo que mais nos importa hoje, que é a proibição de certas práticas de inteligência artificial. Quando estas resultem intoleráveis, tendo por critério a dignidade da pessoa. Isto ao mesmo tempo se assume que o novo regulamento não irá afastar, mas sim sobrepor-se, reforçar todos os direitos que os cidadãos já gozam, pelo menos com os atuais níveis de proteção, no que toca à privacidade e proteção de dados, aos direitos dos consumidores. E, igualmente, e esta também uma novidade muito recente no processo legislativo, dos direitos dos trabalhadores, inclusive quanto às práticas de inteligência artificial proibidas. E isto ficou
explícito. Aliás, é importante, e para os colegas não europeus ou não tão familiarizados com a fonte europeia, atenderem aos considerandos. Que todas as fontes da União Europeia, fontes normativas, regulamentos, diretivas, são antecedidas por textos preambulares com literalmente dezenas de preâmbulos, onde os diversos preceitos, quer quanto ao conteúdo, quer quanto às finalidades, são explicitados. Além disso, e já que estamos numa instituição francesa, em França é muito batido sempre, sobretudo pelas remissões para o preâmbulo da Constituição de 1946. A relevância jurídica dos preâmbulos, o que é certo é que o Tribunal de Justiça da União Europeia muito frequentemente argumenta com base nos preâmbulos em termos complementares ao articulado. Logo, aqui, os preâmbulos importam mesmo. Aliás, nos próximos slides, terão a oportunidade de ver que, a propósito de cada ponto, mesmo específico, existe um ou mais considerados. Bom, mas esta questão da dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana, porque a terminologia nos instrumentos vai variando, é uma constante. É uma constante desde o primeiro instrumento, logo em 2002, da União Internacional das Telecomunicações, da OIT, e estamos aqui no ecossistema das Nações Unidas. Mas aí, a lógica era sobretudo da otimização dos sistemas de telecomunicações. Depois também surge com força na recomendação do Conselho da OCDE, que assume princípios em matéria de inteligência artificial. Ora, isto é tanto ou mais importante quando o governo do Brasil da altura, embora o Brasil não integrasse a OCDE, subscreveu estes princípios. Aliás, estes princípios depois deram em grande medida forma à estratégia brasileira de inteligência artificial. O mesmo para a declaração ministerial sobre comércio e economia digital, da cúpula de Osaka e Tóquio do G20, estamos em 1900, e até estamos em 2019, e o Brasil participou também, daí pleno direito, não como convidado, nesta cúpula, e subscreveu princípios do G20 que tinham sido recebidos da OCDE. Aliás, vejam a diferença, a coincidência, 22 de maio, 9 de junho. De novo, e aí dizer que estes princípios da OCDE sobre a inteligência artificial já foram atualizados há pouco mais de um mês para acolher a relevância dos grandes modelos de linguagem e da inteligência artificial generativa. O mesmo ocorreu agora em janeiro deste ano com a Organização Mundial de Saúde, a propósito das orientações ética e governança da inteligência artificial para a saúde. Pouco consistente, ou melhor, desculpem, dizer uma asneira grande, porque estava com a ânsia de avançar, a dizer que interessante também, isto levou 2 anos a negociar, e durante quase toda a pandemia, entre finais de 2019 e novembro de 2021, a recomendação sobre a inteligência artificial da Unesco. Até porque encontramos, esta é muito detalhada, é muito assente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, sobretudo, foi subscrita até por Estados-membros, vamos dizer assim, insuspeitos, como a própria China, tal como tinha acontecido
com as do G20. Também importante é o apelo de Roma para a ética de inteligência artificial da Santa Sé, que primeiro engloba grandes empresas do setor, como a Microsoft, a IBM, mas que a seguir, entre 2020 e 2023, é também subscrito por autoridades, e autoridades no sentido de autoritas que não podem estar, quer do Islão, quer do judaísmo. Viram aqui o núcleo duro. Também é essa a base do recente relatório, um relatório provisório, do novo órgão consultivo para a inteligência artificial do Estado-Geral dos Estados Unidos. E antecipei-me há pouco mal, nós temos, a 17 de março de 2024, uma resolução, mas é uma resolução para que chegar a consenso quase total, uma resolução desnaturalizada. Os espanhóis diriam descafeinada. Neste domínio, da Assembleia Geral das Nações Unidas. E também porque o tempo anda muito rapidamente. A 17 de maio, o Conselho da Europa, que é uma organização internacional que não tem relação com a União Europeia, aliás, seria, no vosso contexto geográfico, geopolítico, a Organização dos Estados Americanos, o Conselho da Europa, não só com Estados europeus participando das negociações, mas também os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Japão e a Santa Sé, chegaram até a uma convenção quadro sobre inteligência artificial, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Inclusive até com um preceito explícito sobre dignidade humana e um aspecto que não tem sido suficientemente sublinhado, creio eu, o da autonomia individual. Vai estar aberta para assinatura a partir de setembro. E aqui, todos os Estados, para além dos europeus e dos outros, e dos que a negociaram, poderão aderir, designadamente o Brasil. Poderia elaborar muito, até já publiquei sobre isso. Nós, com todos esses instrumentos, nós podemos estar hoje relativamente perto de um consenso omnium gentio, multicivilizacional, porque temos aqui o Ocidente, temos a Federação Russa, temos a China, temos a Índia hinduísta de Modi, temos que, sobretudo no G20, a Arábia Saudita, enquanto guardiões dos lugares sagrados do Islão, e também o mais populoso país muçulmano do mundo, a Indonésia, que já tiveram presidências do G20, tiveram em especial atenção também à inteligência artificial, ou seja, o Islão tem valores comuns. Nós estamos aqui num ponto em que o Ocidente, todas as periferias convergem. Daí poderíamos estar muito a caminho, eu não quero exagerar, em princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Hoje seriam todas as civilizações que temos neste pequeno planeta. Mas vamos para o que nos importa mais, e eu vou tentar ser quase telegráfico. Nós temos aqui proibições. A lógica do regulamento é da avaliação de risco de cada sistema. Mas há utilizações, sublinho, utilizações, não os sistemas em si, mas utilizações, porque há sistemas que podem ser admitidos para determinadas utilizações, mas não para outras, para utilizações que, à partida, já implicam riscos desproporcionados para os direitos fundamentais. Daí embaterem
em baterem na barreira do artigo 52 da Carta dos Direitos Fundamentais. Os riscos são de tal ordem que não haverá uma avaliação casuística, mas uma vedação, uma proibição. E porque estão aqui múltiplos direitos. Não só respeito pela vida privada e familiar e proteção de dados, diferenciando, mas também integridade física e mental de cada ser humano, igualdade perante a lei, e aqui a questão é das decisões, não discriminação com todos os vieses, mas também no que toca à segurança ou direito de asilo, a presunção de inocência, liberdades de pensamento, consciência, religião, reunião e associação. Sim, porque há, como veremos, há muitos mecanismos de monitoramento das pessoas, até de circulação e permanência no território da União, com atenção maior aos mais vulneráveis, quer dizer, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mas também consumidores e até por uma opção final muito recente, trabalhadores, ou podia acrescentar estudantes. Embora é preciso entender o seguinte, houve compromissos. Tal como houve compromissos naquela Convenção do Conselho da Europa, de modo a que os Estados Unidos pudessem ficar, ou pelo menos o executivo dos Estados Unidos e da administração Biden, porque eles pretenderam e em grande medida conseguiram que a Convenção não fosse obrigatória para as grandes empresas. Mas aqui o que é que fica de fora? Fins militares, defesa, segurança nacional. Ou seja, o regulamento não irá interferir com esses domínios, por assim dizer, de soberania. Mas de soberania face ao exterior. Irá aplicar-se à segurança interna e à prevenção e combate ao crime. Que não haja dúvidas. A interpretação é de segurança, mas de segurança nacional. Depois temos que não esquecer o seguinte. Embora já pudesse estar implícito no que afirmei antes, é que estamos perante utilizações proibidas. Daí existir uma barreira prévia, porque esses sistemas já estarão no âmbito dos sistemas de risco elevado. Ou, embora estas duas disciplinas até se possam sobrepor, de modelos de finalidade geral e com risco sistémico que condicionam a disponibilização no mercado. Primeiro tem que passar por estes filtros, por estas barreiras, e se assim acontecer, haverá algumas utilizações que estão proibidas. Bom, exemplificando apenas, são sempre aplicáveis os regimes em matéria de dados e governação de dados, designadamente para o treinamento dos sistemas, com obrigações dos utilizadores, também no que toca a sandboxes, que o termo técnico-jurídico assumido foi de ambientes de testagem, e sempre com supervisão humana. No que toca, adicionalmente, aos modelos de finalidade geral, deveres procedimentais de notificação à Comissão Europeia ou ao Executivo, logo que esse risco ou essa possibilidade seja identificada, também com previsão de obrigações dos fornecedores e que ainda estão, que são reforçadas, há exigências adicionais se esses modelos de finalidade geral puderem ter ou de resultar riscos sistémicos. Dizer também o seguinte,
regulamento poderá sair até já amanhã ou na segunda-feira. Mas atenção, após os 20 dias de vacácio, se a regra é de aplicação em 24 meses, nas práticas de inteligência artificial proibidas, o prazo passa a ser só 6 meses. Isto é, estas práticas ficarão vedadas a partir do início do próximo ano. Bom, concretizações. E vou andar o mais depressa possível. Não só, a meu ver, mas também como resulta de todos os documentos mencionados, o ponto-chave, embora no Brasil, devido a um veto que me permito qualificar como infeliz do vosso Presidente da República na altura, que não foi superado por um caso fortuito. Me dizem é que houve um dos senadores que chegou atrasado à votação. Temos a questão mais fundamental de todas, a última decisão perante sistemas de inteligência artificial ser humana. A última, termos dito de outro modo, sempre sistemas de apoio à decisão e não sistemas de decisão. Haver sempre recurso à decisão. Não afirmei, mas creio que todos entenderam que eu estava me referindo ao artigo 20 da LGPD, e quando o veto após o veto deixou de exigir que a revisão fosse feita por pessoa natural. Embora, e também já publiquei sobre esse ponto, eu esteja completamente convencido que na linha que resulta da jurisprudência do vosso Supremo Tribunal Federal, entre o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, com o artigo 5º, o STF faria uma interpretação sistemática e não uma interpretação histórica dessa exigência, ou da não exigência do artigo 21 da LGPD. Inclusive, porque o Brasil, com o mesmo presidente, subscreveu quer os princípios da OCDE, quer os princípios do G20, nos quais, subscritos por todos, está este último limite, que é o da decisão humana. E já estava em matéria de proteção de dados no direito da União Europeia desde 1995, com a diretiva em matéria de proteção de dados, no que se refere às decisões individuais automatizadas, que depois foi aprofundada pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, pelo RGPD, em 2016. E é especificado no novo regulamento, a propósito, e aqui estamos com sistemas de inteligência artificial de risco elevado, a propósito da supervisão humana. Ainda que o direito à explicação esteja, a meu ver, mitigado. Ou seja, não tenhamos terá que ser humana, mas não terá que ser suficientemente detalhada como pelo menos os estudiosos entendem. Isto assim, ver esta ligação entre o artigo 14 e o artigo 86 do novo regulamento e, sobretudo, ver estes diversos considerados. Pensar também o seguinte, entre os sistemas de inteligência artificial de alto risco, no anexo 3º, no ponto 8, temos os sistemas de decisão, os sistemas de apoio à decisão judicial. Mas, vejo a assim, eu fiz questão de transcrever um pouco. Sistemas concebidos
para auxiliar uma decisão judiciária na investigação e na interpretação de fatos ou do direito. Aliás, pois, se formos ao considerando 61, é dito explicitamente que é impensável que um sistema de inteligência artificial possa substituir um decisor judiciário humano. E voltamos a encontrar nas duas diretivas que complementaram o RGPD. Aliás, a primeira, tem uma matéria que também publiquei no Brasil. No Brasil, aí continua à espera da chamada LGPD penal. Entre nós, saiu numa diretiva, ela tinha que ser uma diretiva, não podia ser num regulamento, até porque é matéria penal. Mas encontramos a questão da decisões automatizadas da definição de perfis. Também, na diretiva PNR, e é outro assunto que eu também publiquei também no Brasil, aqui em Portugal e no Brasil, testes diferentes. Isso trata-se dos registros dos nomes de passageiros de transporte aéreo. Uma filtragem, uma avaliação para efeitos de segurança. Para quando alguém chega ao território da União Europeia de um voo a partir do exterior, a polícia tem informação tão completa quanto possível dos riscos que essa pessoa pode trazer, ou inclusive não chegar a sair da zona internacional. E há pouco o Sr. José Luís Faleiros, a propósito do palestrante que se vai seguir, e eu vou ver se guardo tempo para ele, machine learning, aprendizado de máquina. Ora, o que numa sentença, até agora a única, que não tem que ver com proteção de dados em geral, mas sim a proteção de dados no contexto desta avaliação de passageiros aéreos, vem dizer que sistemas de autoaprendizagem não são compatíveis depois com a revisibilidade humana. Daí também, não sei se me estão ouvindo, porque eu deixei de ver a câmara. Alguém pode... obrigado. É que eu deixei de ver. É estranho, eu vou parar... Professor Marceno, ouvimos muito bem. Professor Manuel, continua conectado conosco? Eu creio que já estamos outra vez bem, não? Professor Manuel, ouvimos perfeitamente. Por favor, fique à vontade. E a câmara também já estará destravado. Bom, mas dizer com a pressa, também temos proibida a utilização de sistemas de inteligência artificial usando a avaliação de risco de pessoas naturais para avaliar ou prever a probabilidade dessa pessoa vir a cometer uma infração penal. Embora o seguinte, por isso é que nos importa mais, esta parte final da linha D do número 1 do artigo 5º, que esta proibição não se aplica aos sistemas de inteligência artificial utilizados para apoiar a avaliação humana do envolvimento de uma pessoa numa atividade criminosa que já se baseia em fatos objetivos e verificáveis direta e diretamente ligados à atividade criminosa. Ou seja, reforço da ideia de revisibilidade humana. Pois, qual é o outro ponto importante? Controle dos comportamentos, incluindo vigilância e avaliação automatizadas pelas organizações. Inicialmente, essa era a vontade do Conselho, dos governos, apenas das públicas. Estamos aqui, como o regulamento ficou também das privadas, nestas circunstâncias. Aqui, a ideia essencial é de não instituir,
instituir notações de confiabilidade, notações transversais de crédito. Isto porque também já o tínhamos desde aqueles preceitos que vos referi em matéria de proteção de dados, que já incluíam a realização obrigatória do que aí chamam relatórios de impacto, mas no novo regulamento, justamente o risco elevado, logo sujeitos a todo o sistema de controle prévio, tratamentos automatizados quanto a dados biométricos, para educação e formação profissional, emprego, gestão de trabalhadores ou acesso ao emprego, acesso a serviços privados essenciais, com depois detalhadamente crédito e seguros, ou seja, avaliações de risco por parte da banca ou avaliações de risco por parte dos seguros, incluindo seguros de vida. Mas também os destinados à manutenção da ordem pública, à gestão da migração, do asilo, de controle de fronteiras. Aqui estamos do que é permitido de forma controlada. Mas o que é que está proibido? Para além do que vimos há muito poucos minutos, a propósito da definição de perfis, do tal profiling, perfilamento para fins criminais, sistemas de inteligência artificial para inferir emoções de uma pessoa natural num local de trabalho e em instituições de ensino. Vejam, exceto sistemas destinados a ser instalado ou introduzido no mercado por razões médicas ou de segurança. Igualmente, o que é que também fica fora? Sistemas, vejam, aquilo que está mesmo proibido. Há sistemas de avaliação de risco, inclusive de perfilamento para riscos, sistemas para efeitos de avaliação ou classificação de pessoas com base no seu comportamento social ou características ou pessoais, em que a classificação social conduz a uma das situações. Tratamentos prejudicial ou desfavorável, pessoas em contextos sociais não relacionados com os contextos em que está, ou seja, que alguém, porque habita num bairro ruim, tem uma anotação só por isso, ou porque, e estou pensando em práticas que acontecem há muitos anos nos Estados Unidos, se alguém estiver preso e tiver mais 2 irmãos presos, mesmo que seja um homem novo, que até passa a ser o sacristão da cadeia, mas pela avaliação que é feita do local onde a família vive ou do que os irmãos fazem, essa pessoa nunca não poderá estar apta a sair em probation. E a mesma lógica também no segundo item. Também não temos, não é admissível, ou são admissíveis sistemas de caracterização biométrica que classifiquem pessoas naturais com base em dados biométricos para deduzir ou inferir raça, opiniões políticas, filiação sindical, opções religiosas, filosóficas, vida sexual, orientação sexual. Temos aqui os requisitos adicionais muito fortes, ao passo que bloqueiam determinados tratamentos de dados sensíveis. Isso aqui junta-se também, e este item não estava na proposta, não estava nos resultados da primeira negociação, sistemas de inteligência artificial que criem ou expandam bases de dados de reconhecimento facial através de recolha aleatória de imagens faciais da internet ou de televisão. O que é que se pensa? Bom, mas isto entrou assim, entrou com um preceito só para isto? É a questão de empresas como a Clarivate, que já têm bancos de dados com centenas de milhões de pessoas com perfis obtidos a partir de redes sociais, que vendem para fins de publicidade, propaganda política ou de segurança. E há
que eu saiba, não na Europa, mas há instituições policiais a comprarem tais bases. Como também, e este é o aspecto que teve mais impacto, eu também já escrevi, já publiquei sobre o assunto, tem que ver com o monitoramento biométrico. Mas identificação biométrica à distância, em tempo real, em espaços acessíveis ao público. Espaço acessível ao público não é só a via pública, pode ser um estádio de futebol, pode ser um sambódromo, para efeitos de ordem pública. Depois com um conjunto de permissões excepcionais, e este foi até o ponto em todo o regulamento que mais tempo levou a negociar. O que é que poderia entrar ou não entrar? Inclusive, vejam, que só é viável perante infrações criminais com penas relativamente elevadas, privação de liberdade de duração máxima não inferior a 4 anos, mas que têm que ver, e voltamos ao início, à dignidade da pessoa humana. Ou seja, crimes de terrorismo, tráfico de seres humanos, exploração sexual e pornografia infantil, tráfico de droga, tráfico de armas, pois aqui já entramos não em crimes de dano contra as pessoas, mas sim em crimes de perigo, tráfico de armas, tráfico de materiais nucleares ou radioativos, mas também rapto, sequestro, tomada de reféns. Finalmente, e para fechar, manipulação de pessoas. Sobretudo, manipulação das pessoas mais vulneráveis. E voltamos até aquela declaração de janeiro de 2023. E a questão da autonomia. Aqui, a autodeterminação individual, que nós, juristas, pensamos em termos de autonomia privada, pode estar facilmente condicionável, não podemos ser facilmente manipulados por sistemas de inteligência artificial. Quanto aos consumidores, já tínhamos desde 2005 a diretiva sobre práticas comerciais desleais. Sobretudo, eu faço esta referência ao número 3 do artigo 5º, de pessoas vulneráveis, de idosos, pessoas com deficiência, de crianças, que mesmo sem inteligência artificial já pudessem ser manipuláveis para fins de decisões de consumo. Mais recentemente, e já está em vigor, desde fevereiro, o Regulamento de Serviços Digitais, o Regulamento DSA. O que é que temos aí também? A proibição de utilizar sistemas de inteligência artificial direcionada a menores a partir da definição de perfis, do perfilamento. Como também proíbe os dark patterns, os padrões escuros. Ou seja, os fornecedores de plataformas em linha não podem conceber, organizar ou explorar interfaces de forma a enganar ou manipular o destinatário do seu serviço, ou distorcer ou prejudicar substancialmente de outro modo a capacidade dos destinatários do seu serviço de tomarem decisões livres e informadas. O que é que nós encontramos aqui? Sempre no artigo 5º, aliás, as proibidas estão todas no artigo 5º, que não se admitem sistemas de inteligência artificial que empreguem técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa, ou técnicas manifestamente manipuladoras ou enganadoras, com o objetivo ou efeito de distorcer o comportamento de uma pessoa ou grupo de pessoas. Aliás, o que torna, e já eu antecipei-me, o que torna este objetivo consistente com o da Declaração Europeia sobre Direitos e Princípios Digitais para a época digital. Bom, eu espero não ter abusado excessivamente da vossa paciência e vou ficar por aqui. Eu gostava de ter tido pelo menos o dobro do tempo, mas isto... E é que a questão é efetivamente apaixonante. Apaixonante, mas vai ser extremamente pesada. Professor José Luís Faleiros,
quando saiu o livro organizado, que veio desde o princípio por nosso um amigo Guilherme Magalhães Martins, sobre o direito digital, direito privado e internet. Eu tenho tido a questão do perfilamento e da inteligência artificial em contexto de consumidores. Eu escrevi ao professor Guilherme, eu não vou voltar para a próxima edição. É que a matéria continua a crescer, a desenvolver-se, e aquilo que nós conseguimos dominar razoavelmente, não conseguimos mais. Eu creio que nos próximos par de anos vou-me concentrar na questão de inteligência artificial, mas inteligência artificial ligado à segurança e a direitos fundamentais de liberdade fora da dimensão económica. Porque que isto é efetivamente uma avalanche de matérias. E eu fico abismado com o número de especialistas instantâneos que passou a haver nos últimos meses. Nós, quer dizer, o nós não é majestático, quer dizer, pessoas como eu, a pessoa José Luís Faleiros, que andávamos nisto há anos, ele não há muitos porque ainda é um jovem, nós andamos há anos com inteligência artificial. Estávamos isolados, éramos tidos assim semi-loucos, por querermos estudar o que não interessava a ninguém. De repente, todo o mundo é especialista em inteligência artificial. Todo o mundo até vende livros de prompts jurídicos. E eu fico... acho que fico entre o divertido e o triste. E voltando sempre ao início, isto é um Ouroboros. Se não fosse a confiança e a consideração que tenho por si, eu não teria aceito. Mas aqui eu sei que não me confundo com aquela enxurrada de especialistas instantâneos. Tenho essa confiança pessoal e académica em si. Obrigado. Professor Maceno, de minha parte, necessário dizer ao senhor da honra pelas palavras finais. Muito obrigado pela consideração do senhor, a reflexão que nos trouxe sobre os especialistas instantâneos. Tenho sentido também, é um sentimento do qual partilho. Muito obrigado, professor, por expressar tão generosamente